O Ministério do Quem Tem Medo adverte. Esse vídeo é totalmente baseado em opinião. Minha opinião. Ainda pode ter opinião? Bom, a Constituição diz que sim. Sigo torcendo pelo Estado Democrático de Direito. Ainda tá valendo. Galera, nesse vídeo eu vou tentar falar sério, portanto eu não vou colocar a minha vinheta, porque a minha vinheta diz que esse canal é de política com humor. Mas eu não posso prometer nada, porque isso aqui é a República de Bananas, né? Não tem como não rir disso. E assim, eu acabei de receber o novo vídeo da busca e apreensão que o Bolsonaro acabou de sofrer essa manhã. Bora, operação na casa do Bolsonaro. Bora, cadê? Cadê a escova? Eu quero saber se o Bolsonaro escovou os dentes, cadê? Onde é que tá a escova? Onde é que tá a escova? Cadê, Bolsonaro, a escova? Deixa eu ver se escovou os dentes hoje. Deixa eu ver se a escova tá molhada. E essa escovinha rosa aqui? Ah, tá, né, da sua esposa. É da Michelle, da Michelle. Ah, essa aqui é a sua. É, tá molhada. Bolsonaro escovou os dentes hoje. Bora, galera da Polícia Federal, pode ir embora. Bolsonaro escovou os dentes hoje. Tá! Não deu certo. Então vamos de vinheta. Nesse vídeo vamos comentar as coisas insanas que aconteceram essa semana até a quinta-feira, deixando claro que é até quinta, que é quando eu tô gravando esse vídeo. Agora são 2 horas da manhã, na verdade já é sexta, né? 2 horas da manhã de sexta. E eu tô deixando isso claro porque daqui a pouco é sexta-feira de manhã e sexta-feira é o dia que tudo pode acontecer. Eu sei que tem muita gente chocada, já que no dia que o condenado confesso Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de chilindró, teve mais uma sentença anulada, o Bolsonaro sofreu busca e apreensão por conta do cartão da picadinha. Eu não sei vocês, mas em tempos de gente descondenada por desvios milionários, e aqui estamos falando de milhões e milhões e milhões do seu dinheiro, em tempos em que temos foto de corrupto tendo que alugar apartamento para abrigar uma montanha de dinheiro público escondida, sei lá, eu achei isso meio sério. Mas tudo bem, eu realmente acho que tem que se investigar tudo. A minha dúvida é só, por que agora? Na verdade, porque exatamente na quarta-feira acaba, de certa forma, ajudando um e outro, porque só Bolsonaro para salvar Lula da situação de ontem. Minha pergunta é legítima e eu vou fundamentá-la a partir de agora. Tá confortável? Então bora! Tá, galera, esse vídeo vai ficar gigante, porque para contar essa história toda que as vozes na minha cabeça construíram, a gente vai ter que voltar na terça-feira, dia da votação do PL das fake news. A esquerda fez tudo que se possa imaginar para que a regulação da internet fosse aprovada. Desde jornalista da mídia tradicional mentindo ao vivo na intenção de criar um pânico nas pessoas, até o Google sendo censurado numa PL que supostamente, segundo eles, atuaria contra a censura. Mas o que estava no meio da mentira jornalística ao vivo até a censura é muito mais vasto. Alguns perfis, muitos grandes, com um viés ideológico explícito, juntamente com as mídias tradicionais de TV e jornalismo, fizeram campanha aberta e explícita a favor do PL, que na prática, já que o governo não pode, obrigaria as Big Techs a praticarem censura sob risco de multas milionárias e ações judiciais infinitas a gosto do cliente. Porém, isso não era unânime. Houve um grupo, até grande, dentro da própria esquerda, que se posicionou contra a PL chamada de PL da Globo. E eles deixavam claro que o texto, como estava, iria de fato beneficiar as grandes mídias e acabaria com as mídias independentes. Tirariam essa galera do debate público. Isso é o que todos nós conhecemos como monopólio. Porém, na terça-feira, dia da votação do projeto, esses perfis de esquerda desgarrados retornaram ao ninho e se posicionaram a favor do projeto. Grava essa informação que ela é muito importante lá na frente quando a gente comentar sobre a operação contra o Bolsonaro. Chegamos no dia da votação com a sociedade tendo acesso aos dois lados da moeda. A esquerda e os meios de comunicação tradicional dizendo que o projeto era maravilhoso e toda a galera diferente desses caras dizendo que é cilada, Bino. As informações estavam aí para todo mundo, então era só ler, ouvir, escolher um lado e apoiar.
E foi o que a população fez. Escolheu um lado e meteu pressão. Muita pressão. Esse projeto era muito importante para o Lula, já que era quase uma promessa, não de campanha, mas desde que ele saiu do Chilindró. Eu não quero que eu volte ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Ele queria fazer, ele ia fazer, porque desde 2013 ele tenta regular até a TV. E ele foi segurado por quem achava na época que a censura era uma ideia ruim. Então, galera, o Lula tem isso no seu coração há décadas. Em 2003 era a TV porque a internet não era tão popular. Agora é a internet. Mas fica tranquilo, ele não vai parar na internet. Mas o negócio é que, sabe-se lá por quê? O Lira viu uma grande urgência na pauta, já que mesmo sem o texto final estar pronto, porque foi isso que aconteceu, a votação de urgência foi aprovada sem que o texto final que seria votado estivesse pronto. E esse é um grande exemplo do que se chamar de grande urgência, né? Não sei o que vou votar, mas votarei. Como eu relatei, a pressão foi imensa e nas horas finais, antes da votação, o Arthur Lira se reuniu com os parlamentares para contar os votos que tinha e deixou claro: esse PL só vai à votação se for para ser aprovado. Coisa típica de democracia, né? Pedir urgência do projeto para ser votado, ignorar a sociedade que clamava por mais discussão sobre o tema, perder o apoio popular e depois dizer: se não for para aprovar, eu não vou nem pautar. Mas uai, não era urgente? De última hora sai na mídia uma notícia muito importante: Lira foi almoçar com Lula e no final daquela tarde tomamos conhecimento que o Lula havia liberado 10 bilhões em orçamento secreto para emendas parlamentares a serem distribuídas da seguinte forma: 6,5 bilhões para a Câmara dos Deputados, onde o Lula não possui base e o número de parlamentares que precisam mudar de ideia é maior, e 3,5 bilhões para o Senado, onde já sabemos que existe uma maioria governista, mas vai que alguém da oposição se convença a mudar de ideia, né? Pode ser que ele ache, tipo, mudei de ideia. Quando chegou a hora da votação, a galera se deu conta que era esse tipo de pessoa que votaria algo tão importante que afetaria a vida de todos nós. A gente está discutindo aqui o Elon Musk. A Google e a Meta, empresas que controlam o Facebook, Instagram e WhatsApp. Os parlamentares, representantes do povo, não tinham a menor ideia do que estavam votando, como podemos ver no vídeo. Estavam apenas lendo algo que alguém escreveu e deu para que fosse lido. E saiu isso aí, do jeito que deu. E enquanto os debates aconteciam na Casa do Povo, Felipe Neto, um extremo apoiador do PL, dizia em seu Twitter o seguinte, abre aspas: a estratégia das plataformas de lutar contra o PL 2630 pode entrar para a história como um dos maiores tiros no pé do mundo corporativo. Sem o PL, quem vai acabar regulando a internet no Brasil será o Ministério da Justiça ou o STF. E aí, meus amigos, as plataformas vão ver o que é dureza. Fecha aspas. Primeiro ponto, quando o legislativo decide não legislar sobre um tema, é porque ele já está legislando. Ele está vendo que o povo não quer. E aquela casa existe para que a vontade popular seja respeitada. E aí, em segundo, entra a ameaça, né? Ou vocês fazem do jeito que o Lula quer, ou quem vai fazer é o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes, que vai ser bem pior. Cara, me falaram que tudo que eles estavam fazendo era em nome da democracia. Isso tem cara de democracia pra você? Mas enfim, chegamos à votação e de uma maneira quase humilhante, o Lira, no meio de uma outra votação, de um outro tema, diz que Orlando, se manifesta aí dizendo o que você acha da gente votar hoje. Diz aí, parlamentar do Partido Comunista, temos votos? Vamos votar? Em minha livre adaptação. E então, o Orlando Silva, comunista, diz que ele pensou melhor, que tem muita coisa ainda para ser discutido, para ser debatido, e que ele achava melhor não vamos votar isso hoje não. Se precisava ter mais debate, como nós falamos semana passada, por que vocês votaram a urgência? Contra a vontade da oposição, a galera mais à direita, ou que simplesmente enxerga o absurdo desse projeto, a votação foi oficialmente adiada e a gente foi contra porque naquele momento eles não tinham votos para ser aprovado. Então eles decidiram adiar.
E aí, eis que volta Felipe Neto. Aspas de novo. A votação do PL 2630 foi adiada. Anotem, se não for votada, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior para todos. Fecha aspas e grava muito bem essa informação porque ela vai voltar no final desse vídeo. E rapidão aqui, deixa eu só traduzir para quem não entendeu. O artigo 19 do Marco Civil da Internet é o artigo que garante a liberdade de expressão contra a censura. E ele diz que os provedores de internet podem ser responsabilizados só se eles não cumprirem uma ordem judicial. E esse artigo existe justamente para evitar que as plataformas façam uma censura prévia, que, por sinal, é justamente o que o PL das fake news quer que as plataformas façam. Censura prévia. Então o Felipe Neto avisa, se não for na lei, o STF vai derrubar o artigo da lei existente e vai ser bem pior. Ou você legisla do jeito que eu quero, ou eu anulo as leis que vocês aprovaram. É estranho pensar que estamos numa democracia ou num governo judiciário que é nomeado por políticos com partidos e ideologias. Tipo, o Lula agora quer nomear o seu advogado. Alguém aí acredita na isenção partidária ideológica do Zanin? É só uma pergunta. Apenas uma pergunta. A retirada da pauta do PL das fake news foi sim uma derrota imensa para quem o desejou aprovado. E ficou feio mais ainda pro Lula, que tomou na cara a realidade do qual tentam blindá-lo. Ele não tem base na Câmara. Talvez por isso os bilhões e bilhões de emendas, né? Pra ver se alguém o ajuda a ajudar. Sei lá. Mas tá, deveríamos acordar na quarta-feira repercutindo não só a derrota do Lula na Câmara, que representa a vontade do povo, o Twitter do Felipe Neto, que virou matéria da Globo, que é um meio financeiramente envolvido e interessado na aprovação do PL, que inclusive diz... Natuza Neri avalia que Google deu tiro no pé ao colocar links contra o PL das fake news. Se não houver a votação do PL no Congresso, quem vai resolver isso é o Supremo, e o Supremo será muito mais duro do que o Congresso está sendo. Bem assim com que o Felipe Neto escreveu, né? Parece até orquestrado, mas eu jamais falaria tal coisa. Jamais. Mas, de novo, assim, pra mim, na minha opinião, sou como uma ameaça. Mas, obviamente, eu posso estar errada. Óbvio. Deveríamos estar nas redes sociais e dentro do parlamento brasileiro discutindo a gravidade dessas colocações. Deveríamos estar repercutindo a abertura da CPMI do dia 8, a abertura da CPI que vai investigar o MST e os seus financiadores, o marco do saneamento básico, o fato do povo não conseguir comprar um carro popular de 85 mil, porque mais da metade do valor do carro é imposto. E esse imposto, Lula, não para de subir a cada dia. Mas qual é o pobre que pode comprar um carro popular por 90 mil reais? Seu cara de pau. Mas não deu pra gente falar sobre todas essas coisas, porque na quarta-feira de manhã acordamos com a informação que ministro Alexandre, ao qual eu tenho muito respeito, imposto pelo medo, como pessoal que vivia na União Soviética. Mas não muda o fato que eu respeito muito e tomei todo o cuidado para que esse vídeo não possa magoá-lo. Então eu estou usando apenas matérias da grande mídia, porque a gente sabe que magoar ministro da STF é crime. Ministro Alexandre determinou a prisão de 6 pessoas no entorno de Bolsonaro, além da busca e apreensão na casa de outras 16. Entre esses, o próprio presidente Bolsonaro. E primeiro aqui eu vou comentar a alegação para a operação e depois a gente vai na fundamentação usada, beleza? Vamos primeiro entender exatamente o que aconteceu. Bolsonaro é acusado pela Polícia Federal de ter pedido ao tenente-coronel Mauro Cid que anexasse seu registro de picadinha a um sistema de forma fraudulenta, de modo que ficasse claro que ele tivesse sido picado sem que ele tivesse tomado a picadinha. E como eles chegaram a essa conclusão? Em 2021, o celular do Cid foi apreendido pela Polícia Federal com a justificativa de que ele teria ajudado o Bolsonaro nas lives de 29 de julho e 4 de agosto do mesmo ano. Uma vez em posse do aparelho de Cid,
uma conversa foi encontrada. E nessa conversa, ele tratou com uma outra pessoa a respeito da inserção da picadinha da sua esposa no sistema do SUS, para que ela pudesse viajar para o exterior. Essas informações não eram novas, a justiça está sabendo disso há bastante tempo, já que, como eu disse, o celular do Cid foi apreendido em 2021. Mas um outro ponto é que essa operação também não é nova dessa semana, já que após o negócio estourar no ventilador nessa quarta-feira, a decisão do ministro acabou sendo divulgada junto com outras solicitações, como, por exemplo, a da Polícia Federal, que pedia ao excelentíssimo magnânimo a liberação para que a operação rolasse. E isso foi no dia 18 de abril, 15 dias antes da operação. Mas, enfim, a CGU... E grava também essa informação. A CGU foi verificar e aí descobriu que constava que Bolsonaro também havia tomado 2 doses da Pfizer, por coincidência do universo, no mesmo lugar que o Cid teria encomendado o da sua esposa, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, a inserção teria sido feita no dia 21 de dezembro e teria sido deletada no dia 27 de dezembro. Do ano passado, 2022. A PF também alega que os acessos feitos ao aplicativo Conect SUS do Bolsonaro foram feitos no Palácio do Planalto e na última vez foi no dia 30 de dezembro, no celular do Cid. E aí eu fiquei curiosa com uma coisa, porque nessas datas, 21, 22, 23, 24, 25, 30 de dezembro, o Bolsonaro não esteve no Palácio do Planalto. Se não me falha a memória, em dezembro ele sequer foi ao Palácio. Eu acho que ele não foi em dezembro inteiro. Mas nessas datas específicas que a PF aponta, ele não foi. Logo, não foi ele que acessou esse aplicativo, conforme diz as investigações. Um outro ponto que me chama a atenção é que o Bolsonaro, como chefe de Estado, não precisaria de certificado para entrar nos Estados Unidos. Nem a Laura, filha do presidente, porque ela é menor de idade e não é exigido. Além dela ter um atestado médico que a isentava da picadinha. Mas uma galera aí levantou para contrapor que ele saiu do Brasil como presidente, mas quando ele voltasse, ele ia precisar para poder entrar em outros lugares, entrar no Brasil e tal. Mas para mim isso não faz muito sentido, porque como ex-presidente, ele perde o cargo de chefe de Estado, mas ele não perde o passaporte diplomático que concede a ele muitos benefícios específicos. E para retornar para o Brasil, se você não tem um certificado, você faz um testezinho e pronto. Assim como o Bolsonaro fez na Rússia, por exemplo. Mas tem algo que me deixa mais curiosa ainda nessa história. Se esses dados foram incluídos no sistema dia 21 e dia 27 eles foram deletados, e o presidente viajou no dia 30, significa que ele não usou esses dados, certo? Para a Polícia Federal, essa tese é errada, porque o presidente Bolsonaro supostamente queria o papel impresso e não o documento validado no Conecta SUS. É sério, o relatório dá a entender que o presidente não queria os dados no sistema, ele só queria o papelzinho. E assim, gente, isso aqui é Brasil. E eu lembro na época da pandemia, da galera vendendo certificado nas portas de show e jogo de futebol, o que, claro, não deixa de ser crime. Mas se fosse só pelo papelzinho, era realmente necessária toda essa operação que no fim se tornou tabajara por causa do papel? Mas tá, eles disseram que sim, e quem sou eu pra duvidar, afinal os profissionais aqui é os povos da PF, né? Mas aí nós caímos num outro ponto da história, porque como a justiça descobriu que os dados do cartão do Bolsonaro foram adulterados com as doses incluídas, então foi a partir de uma investigação da CGU, lembra que a gente falou agora da CGU? Que na época, com o ministro do Bolsonaro, Wagner Rosário, em 2022, entre o primeiro e o segundo turno, foi descoberto que alguém havia feito uma inserção de uma dose única da Janssen em São Paulo, no Conecta SUS do Bolsonaro, como se ele tivesse tomado essa picadinha em 2021. E como foi que a suspeita sobre isso foi levantada a ponto de gerar uma investigação, do Bolsonaro querer uma investigação? Porque
Porque do nada, no meio dos turnos das eleições, algumas pessoas começaram a pedir acesso ao cartão do presidente para ver se ele tinha ou não tomado a picadinha. E eu lembro bem que, na época, o pessoal da oposição tentou levantar um discurso de que o Bolsonaro não queria mostrar o cartão dele porque, na verdade, ele tinha tomado a picadinha e não podia contar para ninguém porque ia pegar mal com o eleitorado dele, já que o presidente sempre havia deixado claro que não tinha tomado a picadinha. E aí foram lá olhar e pá! Tava lá uma dose única da Janssen em 2021. Que coisa, não? Um processo foi aberto para investigar quem teria inserido a dose de Bolsonaro datada de 2021. Com o presidente sempre deixando claro que aquilo não era real, que ele não havia tomado o imunizante. Aí, no final da noite dessa quinta-feira, dia 4 de maio, porque quem é novela mexicana para chegar perto de nossa República de Bananas, a mídia apareceu com as seguintes matérias. Veja, Prefeitura fez BO para questionar registro de picadinha de Bolsonaro em São Paulo. Município suspeita de fraude em inclusão no sistema de saúde que usou o e-mail lula@gmail e citou lote da Janssen que nunca foi disponibilizado na cidade. UOL, registro falso de picadinha de Bolsonaro em São Paulo, usa e-mail com o nome de Lula. E além disso, a matéria nos conta que o CPF, nome, dia e mês de nascimento compartilhados na ficha de vacinação são mesmo do ex-presidente. O ano de nascimento, porém, tá errado. E antes que alguém fale que eles inventaram isso agora para ser uma cortina de fumaça, o boletim de ocorrência foi registrado em janeiro. Descobriram rapidíssimo quem teria feito as inserções das 2 doses lá no Rio de Janeiro. Então nós queremos o mesmo esforço para descobrir quem fez isso em São Paulo. Por quê? A mando de quem? Sim, eu quero saber porque eu sou uma pessoa muito curiosa. E só por isso, apenas por isso. E aí a gente volta para toda essa treta de quarta-feira, onde descobrimos que os dados das 2 doses da Pfizer foram inseridas dia 21 de dezembro e apagadas dia 27 também de dezembro. Segundo matéria do Metrópolis, no dia 30 de dezembro, o celular do Cid teria acessado o Conecta SUS do Bolsonaro do seu próprio celular e emitido um novo certificado. E naquele momento, estava constando apenas a dose única da Janssen inserida entre os turnos das eleições em 2022. Então eu pergunto, a inclusão das 2 doses da Pfizer foi para nada? Tipo, por esporte, não preciso mais, tem outra aqui, a gente não sabia. Que doideira, né? Mesmo assim, obrigado. Cara, não é possível, me recuso a acreditar nisso, me recuso. Já a servidora do Rio de Janeiro, onde as doses foram inseridas, relata que ela deletou as inserções porque um erro foi identificado. E assim que ela viu que se tratava de um erro, ela foi lá e deletou. Algumas pessoas não compraram a versão da servidora, alegando que ela estava mentindo porque provavelmente ela estava envolvida no esquema. E aqui eu não vou fazer nenhum juízo de valor. Mas vocês lembram do que rolou no caso Adélio? Então, eu lembro. O nome dele apareceu como presente na Câmara dos Deputados no dia do atentado. E muitas pessoas levantaram a hipótese do nome dele ter sido inserido lá propositalmente para que um álibi fosse criado para resguardar o próprio Adélio. Mas para a polícia que fez a investigação, a resposta foi muito mais simples que isso. Um recepcionista teria pesquisado pelo nome do Adélio para verificar se ele estava no Congresso e, sem querer, ele adicionou o nome dele 2 vezes. Sim, foram 2 registros de entrada do Adélio no dia do atentado. E as 2, segundo a polícia, por um erro do recepcionista que sequer teve o nome divulgado. Então, Juiz de Fora fica a 1000 quilômetros de Brasília. E por que foram pesquisar o nome do Adélio no dia 6 no Congresso, se ele estava em Juiz de Fora? Eu não sei. Mas é isso aí, foi apenas um erro e vida que segue, porque a justificativa foi aceita pela justiça. Dito isso, eu posso dar o benefício da dúvida para a servidora do Rio de Janeiro? Aparentemente não posso, porque se eu fizer isso, eu vou estar apoiando um crime publicamente. Então, por óbvio, eu não posso dar o benefício da dúvida para essa senhora. Fazer o quê, né? Em democracias é assim que funciona.
E assim, quando você frauda algo, a justiça entende que você vai receber algo em troca. Você tem que ter um benefício que justifique o porquê você cometeu a fraude. Eu, como uma não especialista em absolutamente nada, apenas uma pessoa um pouco mais curiosa que as outras pessoas, não vejo qual foi a vantagem que o Bolsonaro levou nessa. Mas isso é tão minha opinião insignificante que eu nem vou entrar no detalhe. O fato é que Bolsonaro sofreu busca e apreensão e levaram o seu celular. O Cid foi preso, mas não apenas o Cid. E eis um outro ponto que me chamou a atenção nessa investigação. Um outro assistente muito próximo do Bolsonaro também foi preso, o Max. E lendo o que foi disponibilizado até agora que eu gravo esse vídeo, eu fiquei um tanto impressionada, já que do Max não tem nada. Minto, tem sim. Tem um comentário que ele fez em rede social certa vez, dando uma zoada na picadinha de Dória calça apertada. Aí, os investigadores viram essa postagem e na hora deduziram que o Max era um anti-vax e que, se ele era contra, ele não poderia ter tomado a picadinha. Logo, era óbvio que, muito provavelmente, ele estava envolvido em todo esse esquema. A prova contra o Max, que o levou para a cadeia, foi um comentário numa rede social que gerou essa interpretação. Deve ter feito, então vamos prender ele, porque provavelmente ele fez. Preso por um comentário numa rede social, o que hoje em dia, para o padrão Brasil, acaba sendo até normal, mas não deixa de me chocar. Aliás, o dia que eu perder a capacidade de me chocar com esse tipo de coisa, eu já morri por dentro. Mas Max, pessoa próxima de Bolsonaro, também teve o seu celular apreendido. E um detalhe importante, nessa quinta-feira o advogado do próprio Cid foi até a Globo News para dizer que o Bolsonaro não pediu nada para o Cid, que ele não solicitou nada e que isso deveria ficar muito claro para todo mundo. Mas continuando aqui, como eu disse, o celular do Bolsonaro foi apreendido e de pessoas próximas a ele também. E como as investigações são sobre picadinhas, devemos imaginar que eles vão procurar algo sobre picadinhas, certo? Errado! Dados do celular de Bolsonaro podem ser usados como provas em outros inquéritos. Isso é chamado de Fishing Expedition, expedição de pesca, que é quando você joga a rede e vê o que você conseguiu capturar. E aí, do nada, eu lembrei de uma frase muito usada pelos ditadores da União Soviética, que era assim: me aponte o homem que eu te direi qual crime ele cometeu. Eu nem sei porque que eu pensei nisso, né? Que viagem, que não é União Soviética, aqui é Brasil! Logo, zero surpresa. Até porque, como o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, essa operação deveria ser conduzida por um juiz da primeira instância, assim como foi feito com o Lula e com o Moro. Mas de um jeitinho bem brasileiro, que dá seu jeitinho pra tudo, Alexandre de Moraes conseguiu pegar um caso de fraude e jogar no inquérito das milícias digitais, que está sob seu comando. E assim, eu até daria a minha opinião sobre isso, mas eu não sou louca. Então eu peguei aqui a matéria de Josias de Souza do UOL, que é zero simpatizante do Bolsonaro, que diz o seguinte: Moraes tortura a jurisprudência para ficar com processos de Bolsonaro. Em condições normais, a ação contra Bolsonaro iria para outro juiz. Então, gente, por muito menos, o Moro foi considerado suspeito e todas as acusações contra o Lula foram anuladas. Mas tá, Alexandre diz que as investigações têm que ficar com ele porque um deputado do MDB também estava incluído na operação. E ele, o deputado Gutenberg, tem foro e tudo deve ficar com ele por isso. Deputado do MDB. O inquérito usado para se inserir essa nova operação foi o das milícias digitais. E agora eu vou para uma outra perspectiva sobre fatos. Na terça-feira, a revista Cruzoé teve acesso a um documento feito pela SECOM, Secretaria de Comunicação do Governo, do Paulo Pimenta, disparando para influenciadores digitais respostas e argumentos para que eles pudessem militar nas redes a favor do PL das fake news, que é de extremo interesse do governo, sob a alegação de salvar crianças.
Então André Fernandes teve a oportunidade de confrontar o Flávio Dino em mais uma comissão sobre os documentos obtidos pela revista Cruzoé, né? Sobre esse negócio de disparar a resposta, narrativa para influencer. E a resposta foi a seguinte: a justiça. Mas desconheço essa existência porque um gabinete do ódio, esse inquérito das milícias digitais que está no Supremo, o qual também não conheço, mas segundo notícias, versa sobre financiamento ilícito de ações, de postagens, de agressões pessoais. O que a SECOM atual com certeza não faz é inventar fatos, agressões contra pessoas. Ótimo! Aqui o Flávio Dino diz que a SECOM pode e deve desenvolver materiais e, no caso em questão, disparar para os influenciadores para que eles defendam as pautas do governo, desde que não tenha financiamento aí, né? Desde que não tenha um ganho por cima disso. Pode ganhar nada por cima disso, tem que ser por amor. E a gente já chega lá, calma aí só mais um pouquinho. Mas dentro desses materiais também tinham respostas prontas ao deputado Deltan Dallagnol, que está aqui do meu lado. E eu acredito que o governo orientando como o público deveria responder, inclusive chamando de mentiroso e contrariando um parlamentar dessa casa, é a mesma coisa que o então gabinete do ódio, tanto relatado pelos senhores, fazia anteriormente. São bem diferentes. Eu imagino que o deputado Deltan até aprecie que o governo debata com ele, porque é um reconhecimento da importância dele nessa casa. Tá, no caso a SECOM enviar instruções de resposta para atacar o Deltan, o chamando de mentiroso, dizendo que ele espalha fake news, não é ataque, é motivo de orgulho pro Deltan, porque significa que ele é importante, que ele é um cara notável, né? E assim, é quase inacreditável, mas foi tudo gravado, né? Mas tudo bem. Você lembra da parte que o Dino falou sobre financiamento? Que mobilizar pessoas para defender sua pauta é legítimo, desde que não tenha financiamento envolvido para que ninguém se beneficie, a pessoa não pode concordar com você porque você está dando algo para ela? Então, eu citei lá no início do vídeo que muitos youtubers de esquerda se colocaram contra o PL das fake news, porque a proposta como tá iria acabar inviabilizando a remuneração dos youtubers, já que se eles citassem uma matéria de algum veículo de mídia, eles não seriam remunerados. Quem seriam remunerados pelo próprio YouTube seriam esses veículos de mídia, dono das matérias. E aí, meu amigo, mexeu numa parte do corpo que dói demais? O bolso. E antes que engraçadinhos pipoquem aí pra dizer alguma coisa, eu tenho que comunicar que eu não recebo um centavo do YouTube desde agosto de 2021, que foi quando a democracia desmonetizou o meu canal. E em 2023, ela foi lá e censurou. Sim, o meu canal tá censurado no Brasil. Então aqui, a minha opinião é só desejo de liberdade que te manda um abraço. Aquele abraço apertado que não te solta. Tá, nas vésperas da votação, esses mesmos youtubers fizeram reuniões com membros da SECOM e com Gleisi Hoffmann, onde eles levaram as suas insatisfações. Após a reunião, eles anunciaram que o problema estava solucionado, já que o governo iria acolher as solicitações desse grupo e que a partir daquele momento eles estavam a favor da PL de novo, bora fazer pressão pela aprovação, uhul! O teor exato das reuniões nós não sabíamos porque eram reuniões privadas, mas um desses youtubers começou a ser atacado pela própria esquerda, portanto, ele achou adequado fazer um desabafo na internet. Eis aqui alguns desses trechos que são bem explicativos. Esse pessoal. A reunião que tivemos com a Gleisi Hoffmann, eu fui claríssimo com ela. Aí esses que estão me atacando aí, a Gleisi já foi em todos esses canais, assim como eu já fui em todos os canais que estão me atacando, perguntem a próxima vez que ela foi. O Thiago falou isso mesmo ou não falou? E ela vai te confirmar. Eu falei, olha, o que foi explicado em segundo momento pra gente foi, ó, vocês não vão ser... A gente colocaram um dispositivo na lei que vocês não vão poder ter a monetização modificada. Eu falei, tá. Aí o que chegou é o seguinte, ó, como vai ter um fundão, a monetização não vai ser sacrificada, vocês vão acabar ganhando mais do que estão ganhando agora. É isso que nos foi dito, não por uma pessoa, duas, várias.
não vão mudar a sua monetização e vocês vão ganhar um pouco mais, porque vocês vão fazer parte do fundo. Entendeu? Não se preocupem, a gente não vai não só não mexer na monetização de vocês, mas vocês vão ganhar mais dinheiros. Pode ficar tranquilo, é mais dinheiros. Comunicadores que estão defendendo tanto esse artigo que dá dinheiro para a Globo, eles estão defendendo porque eles acreditam que eles vão ganhar um pouquinho. Eu sou contra. Eu tenho o direito de falar, olha, eu prefiro não ganhar mais e não dar milhões para a grande imprensa, que é parte do problema, e tirar essa parte aí, aprovar a parte que é para salvar as criancinhas, para combater fake news, para acabar com os nazistas. Nossa, bravo demais. Do que eu ganhar um pouco a mais, muito a mais para os outros. Não quero. Alguns são a favor, eles estão defendendo aí o ganha-pão deles, mas eles serem a favor e aí pintar que eu sou mercenário é um negócio assim. Eu falei literalmente que eu não quero a mais, se for para dar mais para os outros. Tem gente que aceita, se o fulano aceita ganhar 10, 20% a mais, 30% a mais e dar não sei quantos milhões aí para todos os veículos de grande mídia, é opção deles. Então, diz aí, teve gente que aceitou ganhar 10, 20, 30% a mais pra comprar a ideia? Beleza, esse cara aqui falou que não. Eu não sou mercenário, não gostei da emenda Globo, vamos tirar, mas a outra galerinha aceitou. CNN vai estar lá, Menor vai estar lá comendo caviar. Aí vai ter o pessoal dessa mídia que tá falindo, que também me atacaram muito, eles vão estar lá comendo filé mignon e nós estaremos no chão. O que cair de migalha a gente pega. Eu não quero, eu prefiro que não tenha jantar nenhum. Vamos focar em combater fake news. Não dá? Eu falei com deputados e falaram, mas tinha que ter isso para passar o projeto de lei. Falei, pô, então de um lado você ferra um inimigo, que é o bolsonarismo, e de outro lado você está alimentando muito um outro inimigo. Vocês conseguiram entender a gravidade do que esse rapazinho disse? Primeiro ele disse que a emenda Globo, ela tinha que existir, não dava pra tirar ela, porque se tirasse ela, a lei não passava. E depois ele disse que tem que passar porque essa lei aí é pra acabar com a direita, pra exterminar a direita. Ou seja, a lei tem que ter a emenda Globo pra financiar a mídia, senão ela não passa no Congresso, o porquê não sabemos ainda. E a lei das fake news, e para proteger as crianças na internet, na verdade, é para perseguir a direita. Surpresa! Querem destruir o Thiago dos Reis, é isso. Apareceu lá minha foto, não sei o quê. Até canais aí que eu já fui. E olha, eles me atacam com tanta mentira. É mentira mesmo, assim. Fake news da pior. Teve um canal que me acusou de fake news. Aqui ele tá falando, só para ficar claro, ele tá falando de canais da esquerda que estão atacando ele. Ele tá falando aqui que ele está sendo atacado pela esquerda. Vou até voltar um pouquinho. Mesmo, assim, fake news da pior. Teve um canal que me acusou de fake news, o dono do canal, ele não teve a paixão de falar qual é o exemplo de fake news. Ele falou, ele inventou um negócio sobre o Bolsonaro aí, que não sei o quê. O cara defende o Bolsonaro pra atacar o Thiago dos Reis. Esse é o nível. Aí depois o ganancioso sou eu. Ah, não, Thiago, você não é ganancioso. Botei fé em você, de verdade. Mas achei interessante você contar que a esquerda tá te acusando de fake news e eles falam que você fez fake news, mas não dizem qual é a fake news que você fez. É bem o que vocês fazem com a gente. É ruim, né? Mas aí você fica assim, bravíssimo que um canal de esquerda te acusa de ter feito uma fake news contra o Bolsonaro. Tipo, até eles veem que você pode estar faltando com a verdade em algumas coisas. E como defesa, você diz que o cara que apontou sua fake news, na verdade, está protegendo o Bolsonaro. Ou seja, para afundar o Bolsonaro, pode mentir. Foi isso que eu entendi, mas é claro que eu posso estar errada. Mas voltando aqui, eu vou apelar para o bom senso de quem está me ouvindo. Imagina se sou eu e mais 6 youtubers em reunião com membros do governo e sei lá, com o Nicolas, dizendo que eu sou contra a lei que o governo quer aprovar porque eu vou perder a monetização do meu canal. E aí o Nicolas fala pra mim que é pra eu ficar tranquila porque eu serei resguardada dentro dessa lei, que inclusive eu vou ganhar mais dinheiro, que o governo vai cuidar disso pra mim. E mais, se ao expor porque eu discordava da lei, o Nicolas me respondesse que se o dispositivo que eu discordasse, que no caso financiaria a grande mídia como a Globo, não estivesse dentro da lei, ela não seria aprovada. Mas uai, não era pra cuidar das criancinhas, pra salvar as criancinhas e acabar com as mentiras na internet?
Não era pela democracia? E se após a reunião onde me foi garantido pelo governo que com essa lei aprovada eu poderia ficar tranquila porque eu ia ganhar mais dinheiro, e em seguida eu fizesse um post dizendo que, ei galera, problema resolvido, agora eu apoio a lei de novo, viu? O que vocês acham que ia acontecer comigo? Juntando isso aos disparos da SECOM para os influenciadores, isso não é bem o que o ministro Alexandre de Moraes define como milícia digital? Por que o contrário nunca é investigado? Então, deputados, senadores, trabalhem. Material vocês têm. Aliás, vai sobrar tempo para vocês trabalharem nisso, já que também na noite de quinta-feira o ministro Toffoli liberou o STF para que pudessem votar em constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Bem como o Felipe Neto disse que ia acontecer, né? Lá no início do vídeo. Vocês lembram? Ou o Congresso faz, ou faz o Supremo. Esse fato me lembrou muito essa matéria aqui. Tribunal Supremo da Venezuela assume funções do Congresso. Parlamentares denunciam o caráter ditatorial do governo e pedem manifestações nas ruas. O ano era 2017. E sobre o caso do Bolsonaro e os celulares de pessoas próximas apreendidas, agora nem é mais questão do cartão da picadinha que está na pauta. E sim que tem um áudio onde o Cid conversa com outro envolvido que também teve o celular apreendido nessa expedição de pesca, onde essa outra pessoa pedia que o ministro Alexandre de Moraes fosse preso no domingo seguinte à conversa. E que as pressões deveriam ser feitas no comandante do Exército, assim como no Bolsonaro, para que eles fizessem um pronunciamento que todo mundo sabe que nunca aconteceu. Sobre isso, me lembra essa outra matéria aqui. Nicarágua acusa 17 opositores de conspiração para minar a integridade nacional. A decisão foi do judiciário, que sofre o repúdio do Centro Nicaragüense de Direitos Humanos. E nessa quarta-feira o Estadão me deixou muito surpresa quando fez um editorial muito firme, dizendo que Alexandre de Moraes não era juiz de debate público e que o STF estava com uma dificuldade muito grande de saber qual era o seu lugar. Achei uau. E ainda essa semana o presidente da Argentina, André Fernandes, que tem uma inflação de mais de 100%, e após anunciar que nem vai tentar a reeleição, vem para o Brasil em busca de ajuda. Sendo que pouco tempo atrás, e aqui eu estou falando de janeiro de 2023, em sua ida à Argentina, o Lula disse aos militantes que lá estavam que a Argentina havia encerrado 2022 com uma situação privilegiada na economia. 4 meses depois a Argentina quebrou, mas aquela fala gerou matéria de mídia militante. Os governos de esquerda estão sempre se apoiando, levantando a moral um do outro. A verdade é só um detalhe totalmente desnecessário. É tudo sempre em nome da democracia. E para encerrar esse vídeo, eu deixo com vocês a Rússia, explicada pelo deputado Léo Siqueira a Felipe Neto lá no Twitter. Presta atenção, vale a pena. Oi, Felipe Neto, eu vi que você não gostou que a votação do PL das fake news foi adiada e tem lutado forte pela sua aprovação. Deixa eu te dizer como anda uma lei de fake news num país que usou as mesmas justificativas. A Rússia. E dica, Felipe Neto, não tá indo muito bem. Em 18 de março de 2019, Vladimir Putin aprovou uma lei que permitiu o bloqueio a qualquer mídia online em caso de divulgar uma informação não confiável, aka fake news. Putin também autorizou multas administrativas para pessoas físicas e jurídicas, mas não parou por aí. Em 4 de março de 2022, Putin acelerou, assinou a Lei número 31/32/FZ, aí já conhecida como Lei das Fake News. Quem publicasse algo que causasse apenas descrédito às Forças Armadas teria pena de até 5 anos de prisão. Quem divulgasse informação falsa pegaria até 15 anos de prisão. A justificativa era linda. Devemos combater a divulgação de informações falsas. Ora, quem não simpatiza com uma ideia dessas? O problema é quando você dá esse poder a um único órgão. O governo. Claro que aconteceu o óbvio. O governo usou a lei para começar uma caça às bruxas. A primeira pessoa presa sob a lei das fake news foi Alexei Gorinov, um vereador de 60 anos. Em uma reunião em um concurso de desenho infantil, ele disse: "Como podemos falar sobre um concurso de desenho quando crianças morrem todos os dias?" O governo não curtiu muito. Era fake news? Não. Mais de 1000 crianças foram mortas na guerra.
Não adiantou. A juíza Olesya Mandeleva decidiu que a sua motivação era baseada no ódio político e que ele enganou os russos, levando-os a sentir ansiedade e medo. Gorinov foi condenado a 7 anos de prisão. No mesmo mês, a agência de censura estatal russa, porque parece que eles conseguiram fazer a agência estatal deles de censura, Roskomnadzor, ameaçou bloquear a Wikipédia pelo artigo sobre a invasão da Ucrânia. Além disso, o editor da Wikipédia, Mark Bernstein, foi preso por difusão de materiais antirrussos e fake news. Pouco depois, o político da oposição Ilya Yashin foi preso e condenado a 8 anos de prisão. Já o jornalista russo Mikhail Afanasyev, e eu não faço a menor ideia se é assim que fala o nome dele, foi detido pela polícia e pode pegar 10 anos de prisão. Ambos foram acusados de disseminar notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia. Infelizmente, esses não são casos isolados. Mais de 4.000 pessoas já foram processadas sob lei de fake news. Quem chamar a guerra de invasão pode ser preso. A pressão é tanta que BBC, CNN, Bloomberg e outros canais já pararam de cobrir o país por causa da lei das fake news. E esse é o problema de dar poder totalitário para governo definir o que pode ou não ser publicado. Ele acabará usando aquilo para reprimir qualquer informação contra ele. E, por fim, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Fica a dica. Aos que puderem e gostarem do meu trabalho, considerem se tornar assinantes da plataforma www.teatualizei.app, que me ajuda muito. E desde já, o meu muito obrigado. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!